Xamanismo são práticas rituais ancestrais. Seu objetivo é manter o contato com os espíritos da natureza e os espíritos animais. O xamã é a pessoa que age como um intermediário entre o mundo físico e o espiritual. Quando uma série de assassinatos envolvendo sacrifícios humanos para uma entidade mística assola Gotham, o recém-promovido capitão do departamento de polícia e o Batman precisam se desvencilhar de seus ceticismos para compreender o mundo sobrenatural e desvendar o mistério no qual o primeiro suspeito é um antigo xamã que tempos atrás curou Bruce Wayne. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Seguindo com a nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, chegamos então em Batman Xamã, uma história publicada originalmente em 89 na revista Legends of the Dark Knight, uma revista que ela foi criada para explorar o universo de Ano 1, e Batman Xamã foi a primeira história que saiu nessa revista. É uma história muito interessante porque, mais do que se propor a continuar Ano 1, ela é uma história que ela complementa Ano 1 em vários pontos, ou seja, vários acontecimentos dessa história acontecem paralelamente ao que vimos em Ano 1. Então você me pergunta por que só agora essa história aparece aqui na nossa linha cronológica, e a resposta é a patente do Gordon. Essa é outra questão, outro desafio que o leitor que vai ler Batman em ordem cronológica vai se deparar. Aqui em Batman Xamã, apesar de ela ter essa continuidade em paralelo com Ano 1, lá no Ano 1 sabemos que o Gordon é tenente, e no final vemos aqueles últimos quadrinhos que mostram ele falando que a promoção para capitão logo virá. Ou seja, ele não é capitão ainda. Então, surgiram histórias na mesma revista Legends of the Dark Knight, onde o Gordon é tenente. São histórias que continuam o universo de Ano 1, mas o Gordon não é capitão, ainda é tenente, e nós já vimos essas histórias aqui. E em Batman Xamã, o Gordon já é capitão, então nós precisávamos ter visto aquelas outras histórias para agora sim nós embarcarmos nessas outras histórias onde o James Gordon já é capitão do DPGC. Mais tarde ele se tornará comissário, mas observe o ponto que você deve organizar as histórias, observando até mesmo a patente do Gordon. Veja só, tal qual Ano 1 é importante, essa história também é muito importante para você entender, compreender a gênese do Homem-Morcego, e é interessante também por trazer o Batman para esse universo do misticismo. Em vários momentos vemos o Bruce expor seu ceticismo sobre tudo o que está acontecendo envolvendo esse mundo místico, mas ao mesmo tempo percebemos que ele carrega aquela dúvida, ele se vê envolto nessa atmosfera mística porque ele próprio já foi curado anos atrás por um velho xamã, e desde então, mesmo se mantendo cético, ele carrega aquela dúvida. É isso que vai ser confrontado aqui nessa história, e se realmente a fé em alguma coisa é capaz de te dar o poder de resolver um problema, o poder de curar. Vamos ver até onde vai o ceticismo do Bruce Wayne, e vamos embora para a história. Batman Xamã foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight número 1 em 1989, e no Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Xamã, números de 1 a 5, com o primeiro número publicado em janeiro de 1991. Tem roteiro de Dennis O'Neil e desenhos do Edward Hennigan. A história inicia mostrando um flashback, um trecho do treinamento do Bruce. Os dois estão escalando uma montanha em meio à tempestade de neve para capturar um criminoso chamado Thomas Woodley. De repente, o Bruce ouve um estampido. Era um disparo que tinha acabado de atingir a cabeça do seu mestre.
O autor do disparo foi Thomas Woodley e o próximo seria o Bruce. O Woodley acaba caindo do penhasco, porém leva com ele o casaco, a mochila e os demais pertences do Bruce. Era impossível descer para recuperar o seu equipamento, então ele resolve subir e esperar por um milagre. Ele cai desacordado em meio à neve e vê a imagem de um morcego. Não, era alguém usando uma máscara de morcego. Era o xamã da aldeia. Ele faz um ritual de cura, contando uma antiga história da sua tribo sobre como o morcego ganhou suas asas. Quando Bruce acorda, ele está numa cabana e uma mulher diz que estava por perto no momento em que ouviu os disparos. Encontraram Bruce desacordado. O avô daquela mulher era o curandeiro da tribo, o xamã. O Bruce pergunta se ele teria usado antibióticos. Ela diz ao Bruce que ele apenas usou métodos antigos. Porém, se mostrando cético, o Bruce diz que ele melhorou não por conta daquela história, mas porque eles o aqueceram e deram uma chance às defesas naturais do seu corpo. A história passa para o ponto em que o Bruce chega em Gotham. O Bruce recebe uma caixa cheia de livros de criminologia que ele havia comprado em Londres, e em um dos livros ele lê que os criminosos são por natureza covardes e supersticiosos. Em seguida, nós temos essa bela página mostrando o Bruce vestindo o uniforme do Batman pela primeira vez. Agora temos a introdução de mais uma personagem bem importante no cânone do Homem-Morcego, a doutora Leslie Tompkins. Ela conheceu os pais de Bruce, conhece o Bruce desde criança. Ela mantinha uma clínica gratuita para ajudar a população menos favorecida de Gotham. Aqueles assaltantes sequestram uma de suas pacientes, uma mulher que estava grávida, e no momento que um deles agride fisicamente a doutora Leslie, vemos essa maravilhosa entrada do Batman. Escolham depressa, podem rastejar de barriga no chão e implorar o perdão dela. Essa é a primeira opção. A segunda é: eu machuco vocês. O Batman luta com aqueles criminosos. Temos também essa fala interessante onde o Batman segura um dos criminosos e pede que ele diga a todos os seus amigos, que eles estão acabados. As ruas agora pertencem ao Batman. Essa fala me lembrou muito uma das primeiras falas do Batman do Michael Keaton no filme de 89. O Batman consegue salvar aquela mulher, porém ela pega uma faca, ela grita a palavra T'Challa e então perfura o seu próprio coração. Na página seguinte, nós vemos um ritual de sacrifício humano acontecendo em algum lugar de Gotham. Nesse momento, um carro com 2 policiais estava passando ali perto e houve um barulho. Os dois decidem ir verificar, porém não chamam reforços. Aquele sujeito sinistro com a máscara de pássaro mata um dos policiais com o seu facão, enquanto um dos discípulos daquele culto atinge o outro policial com uma faca pelas costas, que mesmo ferido consegue fugir daquele local. A polícia chega no local do crime, os dois corpos haviam sido queimados e os corações foram arrancados. O Capitão Gordon diz a Bruce que suspeita que o crime tenha alguma relação com o envolvimento com drogas. Bruce agora está em um evento do antropólogo Dr. Spurlock, que tinha acabado de voltar de uma excursão no Alasca, onde ele estudou as tribos indígenas daquele local. Ele mostra a Bruce alguns dos objetos que ele trouxe de lá, porém chama a atenção do Bruce a máscara de morcego usada pelo xamã. O Batman entra em cena e vai até o hospital de Gotham para conversar com o policial que havia sobrevivido. Aquele homem só repete as palavras T'Challa e sacrifício humano. O Gordon diz suspeitar que aqueles sujeitos faziam parte de uma quadrilha de traficantes de uma ilha localizada no Caribe chamada Santa Prisca, capital das drogas no hemisfério ocidental.
vemos mais uma vítima do T'Challa. Ainda vivo, a última coisa que ele diz é Homem-Morcego. Um sujeito chamado Carl Fisk cumprimenta Bruce e gostaria de comprar algumas propriedades das empresas Wayne e convida o Bruce para uma reunião à noite. Porém, o Bruce dispensa ele dizendo que já tinha compromisso aquela noite, seguindo a linha de suspeita que o Gordon tinha comentado com Bruce Wayne. Naquela noite, o Batman tinha um encontro com alguns traficantes de Santa Prisca que estavam operando em Gotham. Ele enfrenta todos de uma vez, interrogando-os sobre os assassinatos. Todavia, por um instante, ele baixa a guarda e é golpeado pelas costas. Os meliantes aproveitam-se do momento e espancam o Homem-Morcego, deixando-o inconsciente. E no momento em que eles estavam prontos para jogá-lo do 8º andar daquela obra em construção, o Batman desperta e revida a surra que levou. É aí que surge um sujeito usando a máscara de morcego do velho xamã e atinge o Batman com uma flecha nas costas. O Batman consegue escapar e na Batcaverna recebe cuidados médicos de Alfred. O Bruce vai conversar então com o Dr. Spurlock. T'Challa é um deus selvagem, um deus abutre, um culto ativo principalmente em Santa Prisca. Os fiéis desse culto acreditam que a única maneira de amenizar a fúria dessa divindade é oferecer um sacrifício humano. Durante a conversa, aquele sujeito usando a máscara de morcego ataca mais uma vez, disparando flechas contra o antropólogo Spurlock. O Bruce não vê outra alternativa senão viajar novamente para o Alasca e quando retorna à aldeia da tribo, o Bruce reencontra aquela mulher que é neta do xamã. Ela dá um tapa no rosto do Bruce e o chama de canalha. Ela diz que foi o Bruce quem mandou aquele monstro do Spurlock para lá. Ele deu álcool e drogas aos anciãos da aldeia para convencer-lhes a contar os segredos da tribo. Aquele ancião havia se tornado um palhaço, fazendo danças sagradas pelo preço de uma garrafa de bebida. Nesse momento, então, um veículo invade aquela rodovia e colide de frente com o veículo em que eles estavam. O Bruce é jogado para fora, porém consegue se segurar em um galho de árvore. Ele não perde tempo e parte para salvar a vida do ancião e da sua neta. O Bruce verifica que aquela mulher está em choque com o princípio de hipotermia. Ela precisava ir a um médico, porém o ancião diz que não conseguia mais curar, havia perdido todo o poder de cura, mas ele diz que o Bruce conhece a história da cura. O Bruce responde que não é xamã e nem mesmo tinha a máscara. Aí o ancião aponta para a máscara do Batman. Quando ele veste a máscara, ele sente algo surgir. Então ele conta novamente a história. O ancião mostra para Bruce que agora a respiração dela está regular. Ela estava viva. No dia seguinte, ela está no hospital. A história do morcego tinha sido contada ao Bruce e contada a outra pessoa. O Bruce deduz que aquela outra pessoa seria o fugitivo que havia matado o seu mestre Willie Doggett. Ele também tentou matar o Bruce e o nome dele era Tom Woodley. Ela confirma o nome daquela pessoa. Ele também havia participado do ritual de cura do xamã e havia sobrevivido à queda do penhasco. O Dr. Spurlock havia contratado Woodley para ajudá-lo a conquistar a confiança dos aldeões. Em algum momento os dois se desentenderam. Spurlock voltou a Gotham, porém o Woodley veio atrás dele. Atrás de vingança, o Woodley matou primeiro o assistente e depois matou o próprio Spurlock. O próximo da lista seria Bruce, responsável pelos crimes de Spurlock. O Bruce vai até o escritório do Dr. Spurlock. E lá ele encontra o traje de T'Challa, encontra um colete à prova de balas e coloca um pouco de ácido. Depois ele troca as munições por cartuchos de pólvora seca e na fantasia de T'Challa coloca um rastreador e pequenos explosivos controlados via rádio. Na página seguinte vemos que é Natal em Gotham, que casa perfeitamente com o final de ano 1, que finaliza no dia 3 de dezembro em meio à neve.
O Woodley havia invadido a mansão Wayne, fazendo o Alfred de refém. Assim que o Bruce entrasse por aquela porta, seria o fim. Todavia, o Bruce desvia os seus passos e não entra pela porta da frente. Ele surge então, vindo de cima. Ele desconfiou porque não havia pegadas do Alfred na neve. Como o Alfred não havia atendido os seus telefonemas, ele achou que o Alfred tinha saído. Porém, se o Alfred tivesse saído, haveria pegadas do Alfred indo até a garagem. Temos então uma ótima sequência de luta até que o Bruce consegue tirar a faca daquele sujeito. Porém, ele acaba correndo para os bosques nos arredores da mansão. O Bruce havia descoberto a identidade do assassino serial. Era Carl Fisk, o banqueiro. Ele havia chegado a essa conclusão quando atacou a venda de drogas. No arranha-céu da construção em que eles estavam, ninguém os havia interrompido. Sempre existem guardas em locais de construção. Alguém não queria que a negociação fosse observada por terceiros e dispensou os guardas naquela noite. Aquela construção era também um projeto de Fisk, e o dinheiro que o traficante estava carregando eram maços novos de notas grandes, do tipo que os banqueiros costumam usar, sendo que há 2 anos atrás o Fisk estava quase falido e recentemente ele quis comprar várias propriedades do Bruce. Então, como ele havia melhorado sua situação financeira tão rápido, o Alfred havia descoberto que o Fisk não tinha nenhuma fonte legítima de financiamento e que havia visitado também Santa Prisca. A conclusão então é que o Fisk havia assumido o controle do narcotráfico da ilha de Santa Prisca e estava utilizando seu banco para lavar os lucros. Porém, ele precisava de um meio de controlar os seus vendedores. Como os seus vendedores eram todos de Santa Prisca, ele então adotou um disfarce do que eles mais temiam, um xamã de Chubala. E foi assim então que o Fisk trouxe o ritual de sacrifício humano para Gotham. O Chubala estava pronto para executar mais um sacrifício. Nesse momento, o Batman executa o seu plano e aciona o transmissor, que detona os pequenos explosivos, fazendo todos pensarem que o Batman sim tinha poder e Chubala não. Nesse momento, o Fisk saca o revólver e dispara contra o Batman. Por fim, o Batman detona mais uma vez os últimos explosivos que arrancam a máscara do rosto daquele sujeito, revelando sua face diante dos seus fiéis. Na Batcaverna, o Bruce está analisando a arma que o Fisk estava usando. Ele diz ao Alfred que havia substituído as munições por festim, porém o Fisk havia recarregado a arma, pois ele havia encontrado munições de verdade. Como ele não conseguiu ferir o Bruce, o Alfred diz que possivelmente ele tinha má pontaria, e o Bruce diz que a única outra explicação seria que ele estava usando a máscara do morcego. Agora o Batman adentra no bosque dos arredores da mansão para terminar com a última ponta solta daquele caso. Ele encontra o Woodley. Nesse momento, ele entrega ao Batman a máscara de morcego. É aí que o Batman percebe que o Woodley já está agonizando. Ele diz que na noite passada ele havia caído em cima da sua própria faca. Ele só não estava morto ainda por conta do frio que havia naquele lugar. O Bruce viaja novamente ao Alasca. Ele descobre que o ancião xamã havia morrido. O Bruce entrega à sua neta a máscara de morcego que havia recuperado de Woodley, mas ela diz ao Bruce que ele pode ficar com ela. O Bruce então expõe aquela máscara como um dos troféus na Batcaverna e é assim que termina a história Batman Xamã. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Como retribuição, agora eu só te peço que antes de sair, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal para me ajudar. Deixa nos comentários se você já leu Batman Xamã, o que acha dessa leitura, se você curte essa história, se você acha que não é uma história tão interessante, que tem outras melhores, comenta tudo aí que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu espero te encontrar aqui novamente no próximo vídeo. Então, até lá!